tubo Becker, ele é um recipiente com ou sem graduação de uso geral para reações entre soluções, dissolver substâncias sólidas, efetuar reações de precipitação, recristalizações e aquecer líquidos, e pode ser aquecida sobre a tela de amianto. O Erlenmeyer, frasco utilizado em titulações, aquecimentos de líquidos para dissolver substâncias e proceder reações entre soluções. O tubo de ensaio, empregado para fazer reações em pequena escala, principalmente em testes de reação em geral. Pode ser aquecido em movimentos circulares e com cuidado diretamente sob o bico de Bunsen. A estante de bicos de ensaio, utilizado para a organização dos tubos de ensaio. A pinça de madeira, usada para prender o tubo de ensaio durante o aquecimento. Para medir volumes, utilizamos proveta ou cilindro graduado, frasco com graduações destinado a medir aproximadamente e transferir volumes em líquido. Tem pouca precisão e não pode ser aquecido. A pipeta graduada é um equipamento calibrado para medir pequenos volumes, mede volumes variados, tem muita precisão e não pode ser aquecida. Já a pipeta volumétrica é um equipamento utilizado para medir e transferir volumes de líquidos. Mede volumes fixos de líquidos, não pode ser aquecida, pois possui grande precisão de medida. A pera de sucção, usada para auxiliar na sucção de líquidos em pipetas. As partes que compõem. A parte de cima, a A, expira o ar. A parte E, expira o líquido. E o S, sucção. Já a bureta, equipamento calibrado para medir precisamente do líquido e é muito utilizado em titulações. Balão volumétrico, recipiente com volume definido de precisão, é utilizado para o preparo de solução de concentrações definidas ou diluição de soluções e não pode ser aquecido. A bagueta de vidro, bastão usado para misturar e homogeneizar soluções. Auxilia na transferência de sólidos em processos de precipitação. O que utilizar para destilar líquidos? O cabeçote ou adaptador de destilação faz conexão entre o balão e o condensador. O balão de fundo redondo, usado principalmente em sistemas de refluxo e destilação. Condensadores de bolas e de serpentina. Equipamentos utilizados para condensar vapores gerados pelo aquecimento de líquidos sobre refluxo. As uniões entre os balões e condensadores fazem-se a partir de conexões machos e fêmeas, de grande precisão, em vidro esmerilhado. A junção esmerilhada não é flexível. Este fato, sobretudo, em montagens complicadas, podem conduzir a tensões com perigo de quebra. Condensador reto, equipamento utilizado na destilação simples, tem como finalidade condensar vapores gerados pelo aquecimento de líquidos. Suporte universal, utilizado em operações como filtração, suporte para condensador, bureta, sistemas de destilação, entre outros. Serve também para sustentar peças em geral. Peça de porcelana, utilizado para evaporar líquidos das soluções. Vidro de relógio. Peça de vidro de forma côncava, usada geralmente em evaporação ou para cobrir beckers contendo soluções. Funil de haste longa, utilizado na filtração e para retenção de partículas sólidas com utilização do filtro de papel ou para simples transferência de líquidos de um frasco para outro. Não deve ser aquecido. Argola ou anel, usado como suporte do funil de filtração. Funil de Büchner ou de porcelana,
Utilizado em filtrações a vácuo, pode ser utilizado com a função de filtro em conjunto com quisato. Quisato. Frasco de vidro de paredes espessas, munido de saída lateral e, por isso, utilizado em conjunto com o funil de Büchner, em filtrações a vácuo. Cadinho de Groote. Vidro com placa porosa ou de porcelana, utilizado em filtrações a vácuo, pode ser usado com a função de filtro em conjunto com o quisato. Funil de separação, equipamento utilizado na separação de líquidos não miscíveis. Piceta ou lavador, frasco lavador, utilizado para lavagens de materiais ou recipientes através de jatos de água, álcool ou outros solventes. Tela de amianto. Suporte metálico contendo amianto utilizado para distribuição uniformemente o calor. Durante o aquecimento do recipiente de vidro, as chamas de um bico de gás. Tripé. Sustentáculo para efetuar aquecimentos de soluções em vidraria. É utilizado em conjunto com a tela de amianto ou triângulos de porcelana. Bico de Bunsen é a fonte de calor destinada ao aquecimento de materiais não inflamáveis, mas utilizados em laboratórios, mas contemporaneamente tem sido substituído pelas mantas e chapas de aquecimento. Cadinho, peça geralmente de porcelana, cuja utilidade é calcinar substâncias a seco, por isso deve ser lavado diretamente ao bico de Bunsen e à mufla. Balança analítica, equipamento empregado para a determinação de massa de sólidos e líquidos não voláteis, com grande precisão. Banho a vapor, utilizado para aquecimento até cerca de 100 graus. Chapa agitadora e aquecedora individual ou em conjunto. Equipamento para agitar ou aquecer soluções ou dissolver solutos. Manta de aquecimento. Equipamento usado para aquecimento. Dessecadores. Utilizado no armazenamento de substâncias quando se necessita de atmosfera, com baixo índice de umidade. Também pode ser utilizado para manter a substância sob pressão reduzida. Estufa. Na secagem de substâncias por aquecimento em baixas temperaturas, até 200 graus Celsius.